O tema é um tema muito forte, né? A desconstrução da masculinidade bíblica. Tem homem aí, gente? Tem macho, né? Como diz a Bíblia, macho e fêmea, né? Tem macho aí? Graças a Deus, né? E diz assim em Gênesis 2:15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gente, não tem como a gente falar de características da masculinidade sem trazer aqui 3 palavrinhas para você: liderança, provisão e proteção. Não tem como. Se você não entender nada essa manhã, ou não conseguir guardar nada na sua mente hoje, homens e mulheres, em especial os homens, guardem essas 3 características que faz do homem instituído por Deus: liderança, proteção e provisão. A gente vive hoje em um mundo, né, onde as pessoas querem desclassificar qualidades instituídas por Deus e biologicamente falando também, no que se refere a essas características da masculinidade bíblica. Mas a gente tem que entender que, ontologicamente, Deus ele fez em grau de igualdade homem e mulher. Quando Deus olha para o homem e para a mulher, Ele não vê distinção em relação à pessoa, mas se traz algumas características que são diferentes. O homem tem características biológicas próprias do homem. A mulher tem características biológicas próprias da mulher. E, biblicamente, Deus ele traz alguns comandos, algumas questões, alguns pontos que são exercidas pela mulher e pelo homem. Hoje vamos falar muito aqui em relação a esses pontos, em relação ao homem. Só que o homem ele vem perdendo o seu papel, né, de cabeça. Ele vem perdendo a sua virilidade. Porque hoje quer se associar o papel do homem como se o homem, se ele exercer aquilo que ele representa, o que ele é, por instituição divina, ele é machista. Onde a Bíblia não é machista em nenhum ponto. E eu vou trazer aqui para vocês, como abertura ainda, um texto muito discutido, né, lá de Efésios, no capítulo 5, quando fala que as mulheres têm que se submeter ao homem. Quando fala que o homem, na continuidade do texto ali, é por cabeça. Mas se você poder parar para entender, quando você vai lendo esses textos, você vai verificar ali 2 características que são muito importantes. Primeiro, a mulher ter o homem por cabeça e se submeter a ele. Mas não é uma submissão machista, mas é uma submissão em relação à proteção desse homem. Porque nos versos seguintes de Efésios 5, fala que o homem ele tem que amar a sua esposa, a sua varoa, e, se necessário, se entregar por ela, morrer por ela, morrer pela sua família. Assim como Cristo, que é o cabeça, que é o nosso líder, se entregou e morreu pela noiva chamada igreja. Aí eu pergunto para vocês, que Bíblia é essa que falam que é machista, onde fala que o homem tem que morrer pela esposa, ou seja, ele tem que cuidar tanto dessa mulher, da sua esposa, da sua família, como missão de Deus, de proteção, e ainda querem falar de que a Bíblia é machista. Então a gente quebra hoje, né, qualquer dúvida em relação, e é muito mais fácil para a mulher se submeter à proteção do homem, ou o homem, se necessário, morrer pela mulher. O que é mais fácil aí? Então hoje está quebrado aí, isso em nome de Jesus, amém? A lição ela é muito forte, né? Ela fala aqui como primeiro tópico aqui, né? A masculinidade bíblica. Hoje a gente vê que, pelo fato do homem ter perdido essa masculinidade, a gente tem mulheres hoje que vivem estressadas. Elas querem cumprir o papel na sua casa do homem e da mulher, atribuídos, determinados por Deus, e vivem estressadas. Por quê? Dentro de um casamento, dentro de uma junção de homem e mulher, tarefas específicas têm que ser divididas. Não que a mulher não possa trabalhar, não que a mulher não possa auxiliar na provisão da sua casa. Mas se esses encargos estiverem sobre a sua vida como primazia, vai haver um estresse natural da coisa. Vai haver uma perdição dessa junção de pessoas. Porque quando existe a junção de homem e mulher, Deus não enxerga mais Flávio apenas, Débora apenas. Ele enxerga uma junção Flávio-Débora, Débora-Flávio. No exemplo da minha vida conjugal com a pastora Débora. Porque para Deus, dentro da junção de homem e mulher,
Essa junção é uma junção monossômica. Os dois são um. Os dois são uma só carne. E isso é um ponto principal em relação para multiplicação, comando ainda no Gênesis de Deus para o homem em relação a crescimento das pessoas, geração de descendência. E o fator biológico, ele só acontece em relação à junção das características biológicas do homem e das características biológicas da mulher. E em relação ao papel, também existem papéis para que não possa haver peso, né? Tem muitos homens que muitas vezes andam aí cansados e acham que apenas pelo fato de apenas terem uma obrigação de trabalho em relação ao esforço braçal ou às vezes intelectual. Mas muitas vezes existe um cansaço porque ele não consegue exercer para o que ele foi chamado em relação à vontade de Deus para a vida do homem. Se o homem ele não puder liderar, proteger e prover a sua casa, não vai haver felicidade em relação à sua composição, porque foi estabelecida por Deus. E a mulher também tem o seu papel. Se ela acumula esse papel, existe um estresse sobre a vida dela, uma carga de uma coisa que ela não deveria carregar em relação à sua vida. O que é que nós vemos hoje em relação ao contexto? Muitas mães solteiras. Há pesquisas que dizem que dos 30 para cima, quando as mulheres conseguem alguma independência e acham que não precisa do marido, elas se tornam mães solteiras e carregam um estresse sobre a sua vida em relação àquilo que faz dela uma mulher. Não existe mulher sozinha, não existe homem sozinho em relação à junção aí desse lá, tá bom? Apenas de abertura. Existe um texto muito conhecido, lá de Provérbios 19 e 21, que fala o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha só, esse texto ele é incrível, porque ele fala que nós temos muitas vontades. E muitas vezes não queremos perguntar qual a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui vem a calhar perfeitamente em relação a essa lição, porque por mais que o homem ele venha querer negligenciar a sua função, ele nunca vai conseguir atingir grau de felicidade se ele seguir uma função diferente do manual do Criador. Olha só, se você acredita que Deus criou homem e mulher, criou eu e você precisa acreditar na Bíblia como um pacote, como um todo. E não existe criador que crie algo que não traga um manual de como você deve, exemplo, um carro, fazer manutenções do carro, qual o tempo de vida útil e etc. E primeiro, antes de criar alguma coisa, ele vai anotar todas as possibilidades da melhor qualidade de vida daquele tempo de vida útil, ou para melhor ser utilizado daquilo que é criado. Quando o homem foi criar o carro, ele fez diversas experiências, até criar um manual daquilo que ele estava visualizando como um carro, como um automóvel de 4 rodas, para depois trazer à existência. Assim também é Deus na sua vida. Ele já sabia todas as características e formas de você melhor viver aqui na terra, seja como homem, como mulher. Porque o propósito não é você que escolhe, não sou eu que escolho. O propósito é sempre do Senhor para a minha vida e para a tua vida. E uma vez que você descubra esse propósito para a sua vida e vai materializar através de uma visão que Deus vai te dar, né? Tem homens que podem escolher não querer ser pais, mas eles vão ter uma vida ali sempre como cabeça, como protetor e como provedor daquilo que ela exerce. Ou às vezes Deus, ele permite que aquele casal não venha ter filhos, mas a função não pode ser mudada. Estão conseguindo entender? Eu estou muito rápido aqui até agora nessa abertura. Então o propósito, ele já é estabelecido dentro do ventre da mamãe. Deus já tem um propósito para cada pessoa. E dentro desse propósito existem comandos. Comandos esses que vão gerar unidade para que esse contexto que nós estamos aqui, ele possa existir. Aí vem os costumes judaico-cristãos, que tanto hoje a mídia quer derrubar em relação ao conceito de família. Sabe por quê? Porque quando você tem família, você tem um alicerce para que você possa compartilhar e discutir coisas. Se você vive isolado, você é mais fácil de ser manobrado, manipulado, porque você não tem alicerce familiar para que possam lhe mostrar verdades ou para que você possa discutir verdades.
E nós, como cristãos, temos o manual por excelência, que é a Bíblia, que vai nos ensinar sobre criação de filhos, sobre casamento de sucesso, sobre finanças, sobre evangelização, sobre tudo o que você precisa. A Bíblia é o seu manual por excelência. Então, as características da masculinidade bíblica, elas estão expressas, seja ontologicamente, homem e mulher iguais, biologicamente, mulher tem características próprias e homens têm características próprias, e biblicamente em relação à função. Aonde está contido isso? Na Bíblia. Então, tudo aquilo que vai ser ilustrado para vocês aqui hoje está associado aqui à Bíblia Sagrada. E é interessante aqui, né, o primeiro tópico, tópico 1, a masculinidade bíblica, e vem como subtópico 1.1, a criação divina do ser humano. 3 coisas são importantes. A primeira coisa que veio à existência, né, e não foi criada, foi a luz. Né, em Gênesis 1, 3, salvo engano, lá tem uma parte que Deus fala assim, ó, e haja luz. A luz, ela não foi criada porque a luz sempre existiu, porque ela representa a pessoa de Cristo. João, quando vai falar sobre Jesus, ele fala quem é essa luz. O Apocalipse, último livro da Bíblia, ele fala que no céu não haverá sol e lua, porque a luz por excelência, que é a pessoa de Cristo Jesus, ela já está associada, já está presente lá para poder trazer luz durante toda a eternidade. É como se no momento da criação, Deus cutucasse assim, Jesus, chegou a tua vez, faz a luz existir, porque se a luz não existir, não tem como contemplar tudo aquilo que vai ser criado. Então, haja para a luz. Quando Deus começa a criar as coisas, Ele fala assim, é os textos da Bíblia, e disse, ou seja, pela palavra foram criadas todas as coisas. Mas quando o homem foi ser criado, ele fala assim, e formou Deus, o homem e a mulher. É como se fosse um cuidado, um amor, um carinho tão grande, dele poder pegar um barro, como de fato foi, né, e foi moldando. Deixa eu ver aqui se fica bom, 3 dedinhos, 4 dedinhos ou 5 dedinhos? Nossa, formei aqui, ficou muito bonito 5. Vamos agora fazer o buraquinho aqui do olho. Vamos fazer aqui os buraquinhos das narinas, da boca. É como se fosse um cuidado de um amor tão grande que Deus tem pela minha vida e pela sua vida, que Ele começou a nos formar com a sua própria mão. Ou seja, foi criando, foi cuidando, até trazer a existência. Quando Ele viu que estava bom, Ele vem e sopra o sopro da vida. Oh, aleluia, que Ele compartilhou conosco para que nós pudéssemos vir à existência como seres aí especiais de Deus. Olha só, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Dá para dar um glória a Deus? Você é imagem e semelhança. Alguns exemplos aqui de propósitos de Deus, tá? Comandos. Olha só, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é uma ordenança de Deus, para que vocês vivam uma unidade monossômica, homem e mulher, em prol de um propósito. Tem outro comando aqui dizendo propósito de Deus. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhe, olha só, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Existem comandos aqui que são para a sua vida. Assim como existem comandos de bênçãos para a tua vida, existem comandos em relação à tua característica. Homem, macho, um ser viril, um ser de liderança, um ser protetor e um ser provedor. Isso não é ser machista, porque alguém que se entrega por alguém,
não tem como ser machista. Pelo contrário, é alguém que tem um amor pelaquela pessoa que está ao seu redor, com o sentimento de guardar. A igreja não pode ter em si, pegar maus exemplos do mundo e querer trazer para dentro da igreja como se fossem exceções, porque a Bíblia não tem lugar para exceções. Próximo ponto aqui. Características da masculinidade. Eu trouxe aqui algumas características que eu entendo como características principal, né, em relação a esses 3 pontos que eu coloquei aqui. E eu vou citar alguns exemplos e citar alguns textos da Bíblia, tá bom? Estamos numa sala de aula aqui, né, da Escola Bíblica Dominical, para que os homens possam ter essa compreensão e as mulheres também, e poderem auxiliar esses homens nessas características. Lembra do texto que nós lemos, Gênesis 2:15? Que fala sobre, e tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim, olha só, por cabeça, liderança, para lavrar e guardar. E eu coloquei aqui como primeira característica do homem, né, virilidade, masculino, ser masculino, a liderança. Eu coloquei assim, ó, o homem ele é o responsável pela autoridade do lar. E olha só, os filhos, eles observam e olham se esse pai realmente tem essa autoridade dentro da sua casa. A maioria dos casos que você vai descobrir, né, e a psicologia afirma isso, em relação a casos onde tem homens que se envolvem no homossexualismo, é por ausência de liderança, papel masculino no pai dentro de casa. Eu não vou entrar aqui em questões polêmicas, mas você, pai, precisa exercer essa liderança. Existem pesquisas e estudos que falam que quando um homem ele é o primeiro a aceitar Jesus dentro da sua casa, em torno de 70% das famílias, todos os demais integrantes da família, mãe e filhos, acompanham. Eles querem essa salvação que esse pai, como cabeça, líder, escolheu para a sua vida também, porque elas enxergam nele, pai, um alicerce. Então, aquilo que ele fala sempre são coisas positivas. Quando é o inverso das mulheres, apenas 30% conseguem ganhar ali, num primeiro momento, possamos assim dizer, toda a família para Jesus também. Olha a importância que você tem como homem, de ser o sacerdote da sua casa, aquele que vai ensinar os preceitos do Senhor, aquele que vai cantar músicas ao Senhor, aquele que vai fazer cultos domésticos na sua casa, aquele que vai trazer a criança. Olha só, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quem é que ensina isso? O pai e a mãe. Mas a responsabilidade do pai, ela é muito maior sobre a criação em relação à família, porque eles têm que ser vistos como líder para dentro daquela casa. Olha só, Gênesis 3:17. E Adão disse, portanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. O comando que Deus deu para não comer da árvore, da ciência do bem e do mal, foi dada a Adão como líder. E Adão ele não exerceu o seu papel de líder, de influenciar a sua esposa para o caminho que ela deveria andar. É tanto que a punição em relação à mulher foi para ela mesma. Dores de parto, e o sentimento de vontade ali pelo seu cônjuge, pelo seu marido. Já a sentença quando Deus deu para Adão, por ele não exercer a liderança, foi para toda a humanidade. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dores comerás dela todos os dias. Ei, varão, não negligencia a tua autoridade dentro da tua casa, não. Só que a autoridade não é por uma imposição machista, mas sim é com amor, é conquistando a sua esposa, os seus filhos, conforme a palavra de Deus. Segunda característica aí, né, do homem e suas responsabilidades: disciplina, instrução e correção.
E eu trouxe aqui, né, um texto muito conhecido, vou apenas ilustrar para vocês aqui, lá em 1 Samuel 2, né, 29 e 30, quando fala ali em relação ao profeta Eli, né, que perdeu ali os seus filhos, Ófni e Finéias. Ou seja, ele tinha um decreto sobre a sua vida, do que se refere a cuidar das coisas do Senhor. E deixou que seus filhos bagunçassem tudo aquilo que era ordenança de Deus. Ou seja, perdeu a liderança e perdeu no que se refere ao ensino dos dogmas da palavra de Deus naquela época. E Deus trouxe uma sentença para eles e disse assim, ó, olha só: porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados. E essa família teve um fim trágico, porque o pai, que era um homem de Deus, não exerceu um comando de liderança, disciplina, instrução e correção para os seus filhos. Olha como é sério essas coisas, né? Terceiro, necessidades básicas. Também a necessidade básica do homem como cabeça para que ele possa ser o provedor. Eu coloquei aqui, ó, comida, roupa, moradia. Lembra que foi uma sentença de Deus, de que o homem seria esse provedor, e que ele teria que comer do suor do seu rosto? Gênesis 3,19 ele fala isso. Existem comandos na Bíblia que são comandos inegociáveis, e que você precisa colocar isso em prática dentro da sua vida. Não é que exista problema da mulher trabalhar. Desde a Revolução Industrial, desde as últimas guerras, Primeira Guerra Mundial, pelo fato de muitos homens falecerem e pela necessidade de crescimento com a Revolução Industrial, as mulheres começaram a ter que ocupar lugares que eram ocupados apenas pelos homens por uma necessidade. Não que isso tenha problema, porque a Bíblia fala também da mulher como aquela que não só cuida da casa, mas também dá um jeito de poder trazer riquezas, valores financeiros para ajudar dentro de casa. Mas o que não pode ficar aqui em dúvida é qual o papel da mulher e qual o papel do homem. Então, essa sentença para o homem gera nele uma responsabilidade em relação ao seu lar. Aí Paulo vem e diz o seguinte, ó, lá em 2 Tessalonicenses 3:10, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Só que essa característica é para você se você for solteiro, varão. Se você escolheu ter uma família, a sentença de Deus para a tua vida é que você venha prover. Quando eu falo provisão, são necessidades básicas. Ninguém tem a obrigação de arrumar aí carrão na porta de casa, bolsa Louis Vuitton para dar para a esposa, mas sim as necessidades básicas. Agora, se você resolve construir uma família, meu irmão, que você possa querer oferecer sempre o melhor para a sua casa. Devem ter jovens aqui solteiras. Minha irmã, primeira característica que você precisa olhar num homem, se você deseja enamorá-lo, é trabalhador? É trabalhador? Se não for, chuta que laço. Vai sofrer a vida inteira, ainda vai querer dizer que o culpado desse sofrimento da sua vida, desse encosto, é Deus. É não, é sua. Então vai estudar a Bíblia. Procura um homem que tenha os princípios da palavra de Deus, que possa ser viril, como diz no Nordeste, cabra macho, que possa se colocar sempre à frente aí da sua família, da sua esposa. Amém, gente? Olha só, aí vem aqui, ó, Paulo também, 2 Tessalonicenses 3:11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, olha só, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Ou seja, tem traduções que falam assim, ó, falando da vida alheia. Sabe aquele povo que só faz falar mal do próximo, falar mal da igreja? Porque não tem o que fazer, falta trabalho. Está desempregado, procurando trabalho, não conseguiu arrumar alguma coisa, vai limpar a casa. A casa ficou limpa, pega um saco de arroz, joga pela casa e vai catar um a um, para não ficar falando mal da vida dos outros. Está reclamando da igreja? Vem arrumar a função dentro da igreja também. E vê que não existe igreja perfeito, pastor perfeito, nada. É Paulo que está ensinando, não é o pastor Flávio não. Eu estou apenas replicando para vocês aqui um ensino. Como é feio homem fofoqueiro, né, gente? Mulher também, né? Mas homem fofoqueiro é pior ainda. Né? Vamos lá. Quarto,
Esse é importante, é forte. Manutenção do amor. Gente, esses pontos aqui, eles não estão na lição. Eu acrescentei em relação a esse ponto aqui nosso, em relação à característica da masculinidade, tá bom? Quarto, Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ei, homem, sabe de quem é a responsabilidade pela manutenção do amor? É por você, viu, varão? Não tem um comando na Bíblia, uma palavra que fala que a mulher tem que amar os maridos. Sabe por quê? Porque a mulher já nasce com o amor na sua essência. Ela é mãe, só ela pode ser mãe. Então, por isso que existe o comando de Deus, para que você, homem, varãozinho, possa amar a sua esposa e amar os seus filhos. Se não existe amor dentro da sua casa, eu posso afirmar por esse texto que ele é de responsabilidade sua. Alguma coisa dentro da sua casa você negligenciou que não venha gerar esse amor dentro da tua casa. E o amor é demonstrado com o quê? Com palavras e com atitudes. Não adianta eu chegar em casa todos os dias e dizer, amor, trouxe um buquê para você de rosas. Primeiro que ela vai enjoar, todo dia um buquê de rosa. Segundo, não vai ter onde colocar esse monte de rosas em casa. Agora, se eu sou uma pessoa ausente, não me comunico, não levo para poder ir num cinema, num shopping, num jantar, seja o que for. Se ela não vê eu cuidando dos meus filhos, ensinando a eles, não vai existir esse amor. Porque são com atitudes e também com palavras. Então, a manutenção do amor da sua casa, você aprendeu hoje, que é de quem? É de quem? Glória a Deus. 5. Dar a vida pela sua mulher. E a si mesmo se entregou por ela, falando de Jesus. E você tem que seguir os passos de Jesus. Homem que é homem, quando vai andar no lado da calçada ali, quando tem filho é diferente, né, gente? Eu tenho 3. Não dá para poder. Já pensou os 3 pegando um na mãozinha do outro assim, andando na calçada? Alguém ia ficar na rua, né? Mas você está só com a sua esposa, né? Normalmente, 2 características, né? E eu observo isso. O homem, ele tem naturalmente, ele fica mais próximo da rua, já perceberam isso? Ele pega na mãozinha da esposa, ele anda próximo à rua, aqui, e a esposa, ó, proteção. Vem um carro, ele puxa para dentro. É assim ou não é? Só que hoje tem uns homens aí que eu vou te contar, viu? Se vier um ladrão com a pistola, ele larga a mulher, sai correndo e fala assim, cada um por si, cada um no seu quadrado, aqui é questão de vida ou morte, né? Aí depois está tudo bem, fala, nossa, amor, eu corri para buscar ajuda, né? Ainda é mentiroso. A minha proteção é a língua, né? A palavra. Então, os caras vinham, eu dou um grito nele, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, né? Eu com minha forma física assim, né? Muito forte, não sou um Paulo Bron, né? Faixa preta de jiu-jitsu. Então, eu tenho que usar a palavra, né? Eu uso a palavra, sai para lá em nome de Jesus, né? Atitude de homem, tá, gente? Outra característica, eu já perguntei a alguns amigos, né? Normalmente o homem, não sei se é coincidência ou não, ele dorme mais próximo da porta do quarto. Como é que é na sua casa? Pensa aí. Quem é que dorme mais perto da porta? Hã? Quem? O pastor Salmo falou que é ele, ó. Então, acaba macho, cuida do quarto lá da varoa, né, da casa. É verdade, gente. São coisas que são instintivas. Na sua casa, às vezes, não acontece, muda o lugar da cama também. Porque se vier um problema lá, você está mais perto da porta, você vai lá e resolve. Tá bom, gente? Vamos lá. 6. Salvação da família. Lembra lá de Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. É sua responsabilidade como homem salvar a sua família e a manutenção. Mas Deus é tão bom que Ele fala o seguinte, ó, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Então existem orações que você precisa orar, reivindicando aquilo que Deus já te deu e já te prometeu. Se você é o primeiro e sua família não foi salva ainda, ora reivindicando a promessa que Deus deu já para a tua vida, de salvação para todos da tua casa. Tem pessoas que passam a vida orando pelo seu filho, e muitos falam assim, meu irmão, deixa isso para lá, para de orar,
não pare, porque Deus já te deu a promessa de salvação para toda a sua casa. E eles serão salvos sim, em nome de Jesus. Eu já falei aqui, Deus é tão maravilhoso que Ele se apresenta para a gente como eu sou. Ou seja, eu sou aquilo que você precisa. E Ele manda te dizer hoje, pede que Ele está aqui, o eu sou, para te conceder tudo aquilo que você precisa. Porque Ele moldou você com suas mãos, para trazer você à existência com o sopro da vida. E Ele quer cuidar de você, Ele quer amar você e quer conceder a você tudo aquilo que você precisa. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, homem, a sua casa precisa de você. Faça culto familiar antes de dormir. Resgate os laços da mesa, para que você possa saber com quem seu filho tem andado e o que ele tem falado. É na mesa que você vai restabelecer isso. Leia a palavra de Deus para os seus filhos. Ore a eles. Ensine eles a orar. Em nome de Jesus. Vou contar uma história para vocês aqui. Não é para rir não, tá? Posso contar? Esses dias, eu oro em casa, né? A gente tem as orações que são nossas, né? As orações que são íntimas, não é isso? E eu oro de noite. Deus abençoa Gabriel, Davi, Sarinha, papai, mamãe, um monte de coisa. Falo, Senhor, e nos ajuda a pagarmos todos os nossos débitos da casa. Aí eu desculpo que Gabriel estava no cultinho. Quando ele ia pedir oração, ele falava o seguinte, gente, vamos orar pelo meu pai pagar as contas da casa. Só que ficou dúbio, né, gente? Será que a mamãe está pagando as contas da casa? Ele quer que o papai pague, né? Ou é aquela oração padrão para que o dinheiro possa render todos os meses, né? Falei, meu filho, deixa eu te ensinar algumas coisas aqui. Eu fui mostrar para ele, tem as orações, são oração da casa, família, intimidade, né? E tem aqueles pedidos de oração que a gente expõe para a igreja como um todo, né? Mas como a igreja é uma família, não existe fofoqueiro, né, pastora Cássia? As pessoas vão se solidarizar e vão orar para que a gente possa pagar a dívida da casa. Amém, irmão? Boa. Ele reconhece ali de que aquilo que é falado, que Deus realmente resolve os problemas, né? Uma segunda coisa, eu não vou citar o nome deles. Esse dia eu estou em casa, aí chega um deles e fala assim, ó, oi, papi. Eu falei, como é? Papi? Você aprendeu isso aonde, meu filho? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui em casa é assim, aprendi com o pastor Sam, bater na mesa assim, ó, pá! Né, pastor? O pastor bate na mesa lá quando tá. Gente, olha só, aqui pode ser papai, pai, painho, papi não. Aqui acaba macho. Pode ser uma besteira, gente. Aí minha esposa olhou para mim assim, já querendo me recriminar. Eu falei, opa, masculinidade é com o papaizinho aqui. Quem resolve sou eu. Menininha com a Sarinha, quem resolve é você. Aqui meus filhos vão ser ensinados como ser homem viril. Não tem esse negócio de se assemelhar com o mundo, não. Não tem papo, não. É pai, papai ou painho, era da minha terra. Ele assustou, mas é verdade, gente. Você é homem. Caba macho, tu toma banho com teu filho? Para ele saber a mudança que ele vai ter no corpo dele? Que vai nascer uns cabelinhos em alguns lugares? Que ele vai ser viril? E aí? A forma dele se expressar com as pessoas que estão ao teu redor é um malandro? Ou é um homem? O que é que ele expressa diante da sociedade? Você é responsável. Aí quer falar que a sociedade hoje só dá crédito para a mulher. Só isso e aquilo outro. Mas e o teu papel como líder dentro de casa? Não falo de ser machista. Mas e aí? Dói, né, irmão? O problema é que muitos homens hoje têm fugido de suas responsabilidades. Não querem assumir o papel de pai, terceirizam apenas para as mulheres, ou para escolas em tempo integral, por exemplo. Não que isso venha a ter um problema na sua essência. Mas se isso é uma válvula de escape de você fugir de um problema, aí sim é um problema na sua casa. Mas se for uma necessidade para o trabalho, não. A questão é, quem está ensinando seus filhos? É você e a sua esposa? Ou é o mundo que você está terceirizando? Porque só quer ter tempo para você, para ganhar dinheiro. Do que adianta ganhar um monte de dinheiro e perder a salvação da sua casa? Ou perder um filho nas drogas? E aí?
Então nós homens temos que assumir esse papel de educação. E outra coisa, crianças e adolescentes, eles aprendem muito mais pelos exemplos que eles veem ao seu redor, em especial dentro da sua casa, do que nas palavras que você profere. Porque a mente vai gravar aquilo que você faz. Como você trata a sua esposa dentro de casa? Eles estão guardando tudo. Será que a sua filha, mulher, ela vai querer casar com um homem feito você é? Ou não? Será que elas enxergam que o pai é protetor, provedor e líder da casa? Ou também tem irmãs que estão tirando isso de dentro de casa, porque acha que não pode cada qual ter suas funções, mas sim que ela é que tem que ser o cabeça? E aí? É forte isso, gente. Nós somos responsáveis de poder manter os ensinos, princípios judaico-cristãos, que hoje a sociedade tem tentado matar e corromper. Nós somos responsáveis de poder ensinar a palavra de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos, para que a luz de Deus ela possa continuar aí brilhando através das nossas famílias. Então não tenham medo, não negociem princípios e valores, exerçam aquilo que Deus pediu e mandou para você exercer à luz da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Segundo ponto aqui, a erosão da masculinidade. Olha só, a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade aí masculina. Romanos 1:25 diz o seguinte, só o início. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus, ele é tão misericordioso que ele nos dá o comando e deixa que você tome a decisão de você seguir aquilo ou não. Se você quiser ir para a esquerda, você vai, para a direita, você vai. É uma questão sua. Agora, Satanás não está para brincadeira. Ele vai querer deturpar tudo aquilo que Deus traz como verdade absoluta. E ele vai usando os espaços que ele pode ter. Usa a legislação, usa a lei em favor daquilo que ele quer deturpar da Bíblia. Ele usa pessoas, ele usa filmes, ele usa novelas, usa várias coisas para poder incutir na cabeça das pessoas aquilo que vai de encontro, que vai deturpar a palavra de Deus. Só que a única forma de você vencer essa deturpação é você conhecendo a palavra de Deus. Gênesis 1:27 fala, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Não existe meio termo para alguma coisa. A Bíblia ela é um ser binário, ela criou homem e mulher. Aí vem agora novas ideologias falando que o homem ele é um ser não binário. Ele pode se relacionar com homem, com mulher, ou com os dois, ou com o que ele quiser. É tanta sigla hoje que já perdemos a vertente, a direção do que é ser essas coisas que eles querem levantar. Nas escolas não pode falar da virilidade, em muitas delas, mas a deturpação pode-se sim, porque é um modismo. É uma mudança de comportamento do ser humano, porque o ser humano está sempre em evolução. É assim que falam, não é? Nós, como igreja, temos a responsabilidade de nos levantarmos contra as artimanhas de Satanás e dizer, Deus criou o homem, sim, criou mulher, sim, vistas diante de Deus, como ambos seres especiais, mas que biologicamente têm características diferentes. E que biblicamente têm funções diferentes e que não podem ser quebradas ou deturpadas. No direito, cada qual escolhe o que quer da sua vida, mas querer vir destruir aquilo que nós acreditamos como verdade absoluta, isso é um absurdo. A Bíblia, ela ama a todos sem distinção, porque ela ama o pecador. O que a Bíblia fala é que existem coisas que são pecados para a sua vida, porque elas não foram feitas para esse caminho. E isso é necessário se aprender. A mulher tem sim a necessidade de ter um cônjuge e vice-versa, porque a ordenança de Deus, como eu já li aqui, existe um propósito de unidade entre homem e mulher. E para que possa haver reprodução da raça humana, tem que haver os dois. Hoje com tecnologia até se cria algumas coisas, mas e
Qual vai ser o ensino dessa geração que não vai ter, às vezes, um pai para poder ensinar quais são as características masculinas de um homem? E os exemplos, como vão ficar? Então, assim, essa bagunça não pode existir. Nós temos que entender que essa apologia ao homossexualismo, ela não pode ser nem tocada num assunto de ser negociada em relação a quem é cristão. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, a Bíblia, você não consegue defender aquilo que é verdade, primazia para a sua vida. Então, muito cuidado aonde seu filho estuda, com quem ele anda, com quem ele conversa. Não que você tenha que repudiar, bater, condenar. Não, ensine o que é correto e justifique à luz da Bíblia o porquê que Deus condena isso como prática pecaminosa. E detalhe, não é só homossexualismo não, viu? É fornicação, é prostituição, tudo é pecado. O problema é que às vezes os homens se acham tão viris, né? Aí é pro lado machista, que tem que ser o garanhão italiano, sai pegando todo mundo pela rua aí. Está errado também. Deus chamou você para poder se unir a uma mulher como uma só carne. Pastor, eu errei no passado. Pede perdão, se arrependa e começa uma nova vida em unidade e fidelidade à tua esposa, em nome de Jesus. Olha só, responsabilidade negligenciada. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Olha o que diz Tiago 1:8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é dobre? Ele é fingido, ele é falso, porque ele vive uma vida que não é a dele. Por mais que ele queira achar que certas coisas são naturais, né, biologicamente, quando é feito diferente do manual do Criador, o manual do homem, elas vão sofrer certos desgastes, que é a vida que vai mostrar isso. Então, o homem ele não pode fazer algo que não seja de acordo com as funções pré-estabelecidas para Deus na sua vida. E o que é que gera isso? Né? Diante da erosão, uma crise de liderança. Olha só, a crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Hoje, se você fazer um comparativo do que é o TikTok para a China e o que é para a gente aqui, é um absurdo. TikTok para a China, ela retrata posição de liderança, de homens fortes, homens que vão proteger a sua nação se necessário. O TikTok para o Brasil é um monte de mulher aí fazendo tudo que não presta, porque eles querem imbecilizar outras nações e poder fragilizar a virilidade masculina do homem. Aí começam a entregar um monte de porcaria. É novela, é filme que não presta, é TikTok, é prostituição, é um monte de coisa. Agora, no geral, para eles colocam só posições de destaque, de honra, de homens, né, que são viris, para se precisar entregar a vida não só pela sua família, mas pela sua nação, pela sua pátria. O que é que você tem visto na sua casa? Quais são as músicas que você tem ouvido? Ah, mas é bonitinho ver minha filha rebolando até o chão. Ah, é? Cuidado. Por enquanto, está rebolando para você, papai. Já já possa ser que ela rebole para outros homens, no plural mesmo. Porque aprendeu dentro de casa, o pai concordou, achou legal, acha que é natural. Meu irmão, exerça sua função como autoridade, como liderança dentro da sua casa. E não negligencie esses princípios em hipótese alguma. Irmãs, deixe que seus maridos exerçam essa liderança. Ajudem eles. É um princípio para a tua vida também. Vai ajudar a tua casa, vai ajudar a tua família. Ajudem. Porque tem muitos homens hoje, nessa geração, que não tiveram exemplos dentro de casa e não sabem nem o que é ser líder, pastor Salmo. Eu contrato várias pessoas lá no escritório, eu vejo lá homens que não sabem o que é exercer um comando de autoridade, não sabem se expressar e tem dificuldades por isso. Tantos divórcios, tantos casamentos se acabam, porque as mulheres se sentem sobrecarregadas, porque não encontram um homem viril ao seu lado. Então exerçam a sua capacidade de liderança.
E para finalizar aqui o tópico 3, né? Aqui Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Ou seja, um homem que amou uma mulher, que exerceu o que a lei mandava, porque a escolha principal não era dele em relação a casar-se ali com Ruth, mas ele venceu as etapas como remidor, para poder resgatar aquela mulher para o leito conjugal, se possamos assim dizer, né? E é por isso que tem alguns textos aqui que falam o seguinte, ó, Colossenses 3,19: vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irritei contra elas. 1 Pedro, né, fala lá no final, 3:7, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Varão, você sabia que a depender de como você lida com a sua esposa e o pé de guerra, as suas orações não serão atendidas? Você precisa corrigir primeiro, pedir perdão primeiro, antes de poder se reportar ao Todo-Poderoso, no que se refere às orações. Tem irmãs aí que ficaram felizes, não sei porquê. Estou ouvindo uns glória daqui, uns glória de lá. Está igual aquela música, né? Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Mas gente. Acha que é fácil ser casado? Não, mas eu sou casado. Mas eu agradeço a Deus todos os dias pela mulher que Ele me deu. Não é um ser perfeito, né, meu amor? Mas a gente é cúmplice de tanta coisa, né, meu amor? Na hora que a gente fala assim, né? Vou nem dizer o adjetivo, não. Deus já cortou minha língua aqui. Né? Porque a mulher, gente, é melhor ter uma mulher em casa do que outro homem. Já pensou? Então agradece a Deus, meu irmão, pela mulher que tu tem. Cuida dela. Quer mulher bonita? Coloca logo um salto que empina assim, ó. Pum. Gente, vai no shopping, faz umas comprinhas. Mulher bonita custa caro, meu irmão. O jovem solteiro não quer ter despesa, não casa, meu irmão. Porque mulher custa caro. Mas, gente, quando se arruma, fica bonitinha, uma gracinha, não é? Nossa, eu gosto muito de cheiro, perfume. Aí eu viajo, compro logo uns 2, 3 perfumes importados. Falei, amor, coloca perfume. É muito, que eu gosto de cheiro. Quando vem aquela mulher cheirosa, eu derreto todinho, né, amor? Eu gosto de cheiro. Gosto de dar cheiro também, né, amor? É isso aí. Pois é, meu irmão, cuidado. Igualmente, vós maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Não é que ela é fraca como pessoa, mas a força brutal do homem, normalmente ela é maior do que a mulher em características. Por isso não existe esse negócio. Vai boxe, homem, né? Que é homem, né? Biologicamente, lutar com mulher, porque ele agora fala que ele não é mais homem, ele é trans. Vai acabar com o rosto da coitadinha que vai lutar com ele. Não dá conta. Biologicamente são seres diferentes. Mas no geral ela é mulher mais fraca, ela é um vaso mais fraco, sim. Por quê? Sentimentalmente. Então você precisa nutrir, prepara a tua casa, prepara teu terreno. Não tem esse negócio de machão, não. Eu estava vendo esses dias um pastor que publicou aí falando de casais. Não lembra aí que época, novela, o que é que era. Ele está lá jantando com a esposa. Aí ele termina, estou terminando de comer aqui. Vá se lavar que hoje eu vou te usar. Lembrado da novela, né? Essas irmãs, olha só, tá vendo, pastora Cássia? Tudo, foi de cá, ó. Vou apontar, foi de cá. Não, mas hoje eu estou com dor de cabeça. Mulher minha não tem escolha, não. Quando eu quero usar, eu uso mesmo. Desse jeito, não era? As irmãs que lembrou da novela, né? Não pode ser assim, meu irmão. Prepara o terreno, conquista, né? A gente sabe que depois de casa, né, quanto mais tempo passa o casamento, menos, né, a gente chega ali num, né? Entenderam, né? Não vou falar o nome aqui, não. Mas tem que cuidar delas, tem que tratar bem. É o vaso mais fraco. Está brigado, meu irmão? Reconcilia primeiro, porque senão Deus não vai ouvir tua oração, não. Não vai. É a Bíblia que fala. Tá, gente? E olha só, para finalizar. Modelo de generosidade aqui. Boaz era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi.
Ruth era nora de Noemi e também ficou viúva. Pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo ao falecido. Nós lemos aqui, né, o pastor Carlos leu aqui. Ele foi lá, explicou para os conselheiros, né, verificou se o que seria pela ordem o remidor queria casar com ela. Falou que não. Ele foi lá, e resgatou. E a gente sabe que deles, de Boaz e Ruth, veio quem? O rei Davi, olha só. Ou seja, de algo que Deus preparou ali o caminho, de uma escolha de um homem gentil, que poderia ter se aproveitado dela, abusado dela, ele não fez, porque eu não preciso, porque eu sou homem, ser machista. Tipo assim, a mulher empinou o rabinho, eu preciso chegar lá já com tudo. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Deus não te chamou para poder ser um cavalo batizado, não. Essa é a realidade. Mas sim um homem com valores e princípios segundo a palavra de Deus. Olha só, Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa, posição de honra. Coroa é posição de honra do seu marido. Mas a que precede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. A mulher não tem alguém como condução? Pode até se entender. Mas o homem tem sua esposa, que não serve como coroa para a sua vida, tem alguma coisa errada aí sim. Porque ela é uma serva de Deus. Aí tem que verificar o que é que você está fazendo de errado, que ela não segue os princípios da palavra de Deus. Você não é o líder? Você não é o cabeça? Pastor, é impossível. Você serve ao Deus do impossível. Aquele que pode transformar você, a sua esposa, seu casamento e a sua família, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, né? Você falar sobre aquilo que eu preciso exercer no dia a dia, não é fácil, ainda mais se colocando como exemplo, né? Mas que vocês homens possam entender, como eu falei na abertura, essas 3 palavras: você é líder, você é provedor e você é protetor. Os homens, repitam comigo: liderança, proteção, provisão. Que Deus abençoe a todos.